Pai que ouves. Ouves o clamor dos teus filhos. Por favor, intervém na vida daquele que com o coração quebrantado, contrito, impotente e entregue, apenas te diz: socorro, Jesus, socorro. Amém e amém. Agora é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. É o Evangelho da Palavra da Graça. É o Evangelho do desenvolvimento, da evolução, do crescimento. É uma coisa que a maioria dos cristãos não leva a sério, porque houve uma hipersimplificação colocada na mente, não foi uma simplicidade. Simplicidade é o que é desejável, é a sabedoria, o conhecimento, a informação sendo passados com simplicidade. Esse é o objetivo de toda boa e da melhor comunicação. É contar a você de acordo com a capacidade que você tenha de assimilação, de uma criança a um idoso, contar, dizer, comunicar como Jesus fazia, de acordo com a capacidade de cada um entender. É o que diz o Evangelho de Marcos, é o que diz o Evangelho de Mateus. Mateus, na parábola dos talentos, Marcos, após Jesus contar algumas parábolas, ele diz: e ele nada lhes falava sem ser por parábola, de acordo com a capacidade de cada grupo entender. E esse é o meu pedido ao Senhor aqui, que eu fale todas as línguas de todos os níveis, para todas as compreensões, com toda calma, com toda paz. Não é para um grupo nem para uma faixa etária. É para quem tiver coração, mente, pensamento, emoção. É com você que eu estou falando. E, especialmente nesse dia, eu quero que você me dê uma atenção especial, como você me dá sempre, mas hoje com mais filigranas de cuidados, porque eu quero dizer algo que frequentemente você não ouve. Um dos problemas graves no chamado cristianismo, que não tem nada a ver com o Evangelho, deixa eu repetir mais uma vez, o Evangelho é Jesus, e Jesus é o Evangelho. E o Evangelho só pode ser tratado como Evangelho na presença daqueles que abandonaram dogmas, doutrinas, catequismos e catequeses, tradição da evolução de 2000 anos de dogmas eclesiásticos. Isso aí é uma sapucaí, isso aí é um desfile de alegorias religiosas construídas em 1700 anos de cristianismo constantiniano. O Evangelho existe antes disso. E não é tudo que existe antes disso que a gente pode chamar de Evangelho. Mas o Evangelho se constrange, se restringe, se expressa exclusivamente através daqueles que entendem. O Evangelho é a expressão de quem entendeu a mensagem de Jesus e de quem se dispôs a viver por meio dele. Esse indivíduo, essa pessoa, homem, mulher, criança, qualquer um, que assim faça, de acordo com a capacidade do seu entendimento e com a intenção de progressão, de maturação, de aprendizagem evolutiva, esse está andando no Evangelho, quando a referência dele é exclusivamente Cristo.
como diz Paulo diversas vezes, Pedro, o escritor de Hebreus manda a gente olhar atenta e firmemente, exclusivamente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele repete isso 3 vezes na epístola, colocando esse foco, esse hiperfoco em Jesus. A parábola do semeador nos conta a história, por exemplo, daquela semente que caiu eventualmente até numa terra boa, mas juntamente a ela havia outras sementes de espinheiros que cresceram e a sufocaram. Então, o Evangelho insiste em que o Evangelho caia num lugar absoluto de solitude para sua expressividade. Ele não está em concorrência com os espinhos na sua alma. Você tem que limpar a aia, limpar a mente, desejar e decidir que o Evangelho cresça num lugar de solitude grave, real, absoluta, singular, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, nos seus sentimentos, que ele seja a imagem e semelhança de Deus crescendo e se desenvolvendo e se maturando em você. Esse é o objetivo do Evangelho. Mas na religião, no cristianismo, seja ele católico, ortodoxo, protestante, evangélico, pentecostal, neopentecostal, ou o que quer que apareça, nas invenções que não cessam, nos estelionatos que não param, como é que ele funciona? Ele funciona baseado em fetiches e ritos. Então, dependendo da denominação, a criança nasce, é batizada, tem já um aspecto da vida dela que está resolvido. Ela não vai mais para o limbo, de acordo com a teologia do cristianismo católico ou de outros grupos de cristianismo. Ou para reformados presbiterianos, ela é batizada na infância, pequenininha, e aí recebeu a circuncisão de Cristo. Aí significa dizer que, semelhantemente a um judeu que é circuncidado no pênis, tirando a pele do prepúcio, como acontece com todo judeu ao 8º dia, com os reformados, por exemplo, presbiteriano, suas crianças são batizadas e aí se tornam judeus cristãos, receberam a circuncisão, o sinal de Abraão. Embora o cara não saiba de nada, seja uma projeção da esperança dos pais sobre os filhos, como era o caso dos judeus também, que circuncidavam todos os seus filhos, embora a gente veja que há uma alternância de filhos circuncidados legais e filhos circuncidados patifes. Ou seja, a circuncisão não salva ninguém, como batismo nenhum jamais salvou ninguém. Aí, se for uma igreja também reformada, quando você chega aos 12 anos ou 13, semelhantemente aos judeus que fazem o bar mitzvah, você, no protestantismo, faz a profissão de fé. Aí é uma outra etapa que está resolvida. Na Igreja Católica, antes disso, você é crismado. Ou nessa mesma época do bar mitzvah, você faz a primeira comunhão. Aí é outro rito, você está introduzido. Aí o resto você vai andando, já começa a poder participar na igreja chamada evangélica, da ceia, depois que você se batiza ou faz profissão de fé. Entre os católicos, você começa a ter acesso ao sacramento da missa. E aí é outra etapa. Aí a outra etapa que vem adiante é o casamento, feito pelo sacerdote ou pelo pastor, com as chamadas bênçãos da igreja, ou bênçãos espirituais, é uma outra etapa. Aí começa tudo com os filhos de novo. Para você concluir o sistema, você tem
que se engajar também numa escola dominical, escola de domingos, com a escola do Senhor, que acontece no dia do Senhor, de acordo com o cristianismo, passou a ser o dia do Senhor é Dominis, que entre nós é chamado de domingo, mas é a mesma coisa, é o dia do Senhor. E aí você se matricula numa escola dessas para frequentar até morrer, ouvindo a repetição das mesmas histórias, mesmas catequeses, mesmos dogmas, mesmas coisas. Eu me lembro que quando eu era pároco local, havia uma quantidade enorme de pessoas já acima dos 60, 70, que me diziam: pastorzinho querido, eu não venho mais para a escola não, viu? Eu só vou chegar na hora da sua pregação, que eu pregava de manhã às 11 horas da manhã, depois à tarde, depois à noite, e também de manhã cedo, às 7 horas, eu pregava, aí tinha a escola dominical, o segundo culto, depois o terceiro e o quarto. Aí esses que costumavam ir de manhã a vida inteira diziam: agora eu não vou mais para a escola, porque eu acho que eu já me formei nisso, né? Eu dizia: com certeza, porque eu não aguentava aquela história, aquela lenga-lenga na terra de Lango-Lango, como disse a minha mulher, para sempre. Genealogias e mais genealogias, histórias, Davi que decapita Golias não sei quantas vezes, e afunda para cá, e roda, e roda, e roda. Jacó briga com o anjo, Abraão fica ali, quase mata Isaac. É uma coisa que a pessoa entra criança e morre ouvindo as mesmas histórias, não tem aprofundamento, não tem um curso que estimule pessoas a aprenderem coisas novas, porque quem ensina não tem nada novo para ensinar, é só repetição. Conclusão, é um pessoal que passa a vida ouvindo a mesma historinha que elas ouviam quando eram crianças, no tempo do flanelógrafo, quando se botava a imagem de Jacó lutando com o anjo, aí depois tirava, ia Jacó assim, com a perninha machucada. Aí o cara vai, a única coisa que muda é que depois que ele atinge uma certa idade, não tem mais o flanelógrafo, é só o papo, a história, e ainda se pergunta: o que vocês acham disso? Aí fica aquele povo repetindo as mesmas coisas que falou a vida inteira. É um porre, sinceramente. Só não é para quem chegou a primeira vez sem saber de nada, mas na segunda e terceira para o cara já não dá mais. E não tem nada, não ensinam nem a pessoa a respirar para se controlar. Não ensinam a pessoa coisa nenhuma, não ensinam o mandamento do evangelho, não ensinam a prática do amor. Como é que se pratica o amor de Deus? As pessoas não sabem nem o que é amor, não sabem nem o que é fé mesmo, não sabem nem os níveis de fé, não sabem o significado de paz, como aprender a paz, como apreender a paz, como desenvolver, como maturar, como manter, e assim com tudo mais, como se desenvolver, como crescer, como evoluir, como se tornar um adulto em Deus, em Cristo, e não um eterno menino, onde só o que muda é a idade. Mas o que o teu filho de 14 anos já aprendeu não é menos do que o que você sabe, frequentando o mesmo lugar, porque é um teto muito baixo. Quando eu fui morar a primeira vez em Portugal e fiquei boa parte de um ano lá na década de 70, com então a minha esposa e 2 dos meus filhos mais velhos e a família dela toda, foi um período extraordinário para mim, para todos nós. Mas eu gostava de subir a Serra de Sintra quase todos os dias, e lá para o Palácio, o Castelo dos Mouros, as ruínas dos Mouros, o Palácio Nacional da Vila, lá no alto. Ou então, às vezes, eu pegava o carro e ia até o Mosteiro dos Capuchinhos,
que é um mosteiro todo forrado de material de cortiça, todo feito de cortiça, porque o teto é baixo, baixo, baixo. Crianças podem andar até 7 anos, 8 anos, podem passar sem precisar se abaixar. Mas um menino de 9 anos, 10 anos, já tem que baixar a cabeça, porque o teto é baixo demais. Para quê? E foi justamente pela razão de ser tão baixo que eles puseram cortiça em tudo, nas paredes, no teto, nas camas são de cortiça, tudo de pedra coberto de cortiça. Na cama é por causa do frio, nas paredes laterais também por causa do frio. Mas no teto é para não baterem a cabeça, porque os que moram lá são os monges capuchinhos. E aquele monastério foi feito baixinho, 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 que é para eles aprenderem a humildade. Conclusão, fica todo mundo arrogante e com problema na cervical e na coluna. Todo mundo torto, todo mundo com um caroço nas costas, todo mundo vai virando corcunda de Notre Dame, todo mundo não consegue lá fora mais ficar ereto, porque moram ali dentro abaixadinhos, num lugar lindo e uma vida miseravelmente exprimida. E quem era alto ficou encolhido, e quem era encolhido virou uma bolinha deformada lá dentro. Isso tudo para aprenderem a humildade. Vocês vejam como é a pedagogia cristã. Não tem nada a ver com a prática. Humildade a gente aprende na vida, aprende com os outros, aprende com o antagônico, aprende com o chato, aprende com o arrogante, aprende no trato com o soberbo, com o mandão, com o autoritário, com o sabichão, com aquele que não consegue aprender com ninguém, que é o mestre e senhor de tudo e de todos. E é com esses indivíduos, desse nível de narcisismo arrogante, que eu sou treinado na minha humildade, no silêncio, na escolha da sabedoria. E também quando eu próprio me abro para aprender o que eu preciso aprender, para eu acolher no meu coração o ensino que eu preciso obter, para eu discernir o caminho proposto no qual eu preciso andar. Para aprender isso, eu preciso ser humilde, porque a humildade significa ensinabilidade, é acolhimento das novas sementes, é ter o humus, o humor e a umidade para abraçar a semente do novo conhecimento e deixá-la brotar na gente. É daí que vem a palavra humildade. Não é de ficar a vida inteira andando ali curvado no Mosteiro dos Capuchinhos, no Alto de Sintra. Isso só vai atrofiar você. No cristianismo, na religião, é assim. Humildade, quando você encontra uma pessoa chamada humilde nesse meio, é aquela pessoa que fala baixo e que aprendeu a ficar meio rouca. Não levanta a voz nunca. O que, fulano? Ele disse, desculpa, eu não quis me intrometer. Aí, se ele fizer tudo isso, pode ser o maior arrogante desse mundo, mas se ele tiver esses maneirismos, a gente vai dizer, olha que rapaz humilde, que mulher humilde, nem ousa levantar a cabeça, mas às vezes, quando você conhece intimamente, você sabe que é só performance. E quando ele virar a esquina, você que o conhece intimamente vai ouvir todas as barbaridades do mundo. Embora ele continue contando todas as besteiras, falando com a voz baixa,
mas o coração cheio de raiva, amargura e tudo. As pessoas nem sabem o que é humildade, o que é bondade, confundem com bondadismo, com ser bonzinhos. Não sabem o que é amor. Pensam que amor é romance, é paixão, é gostar desenfreadamente, é aguentar tudo, é se entregar às humilhações perversas e ficar e suportar até morrer. Isso é amor. Não sei de quem que aprenderam esse amor. Ou seja, crente praticamente não sabe nada do Evangelho, mas pensa que é cristão e que aprendeu o que tem para ser aprendido no cristianismo. No cristianismo é só aquilo mesmo. É uma religião de ritos e garantias de ritos. Se você os praticar, eles lacram, selam a sua vida para Deus, para sempre. Se você cresceu, não cresceu, entendeu, não entendeu, tanto faz. Você é batizado? Você é casado na igreja? Você frequenta as missas, os cultos? Você dá o dízimo? Você leva seus filhos? Obriga-os a irem enquanto estão sob o seu domínio? Você chateia o seu marido até ele se converter, ou a sua mulher, ou seja lá quem seja na sua casa, então você é crente. E como outro dia eu conversando com uma pessoa me dizendo de um dos pais dela que é crente, de uma igreja ultra radical. E a única coisa que conseguiu passar para essa pessoa foi ódio, foi amargura, foi raiva. De tal modo que, se você falar o nome de Deus, a pessoa fica com erisipela. Então, eu tenho que conversar com essas pessoas horas e horas ajudando-as, sem mencionar o nome de Deus. Só depois que eu falei tanto dos princípios do Evangelho e elas começaram a acolher o Evangelho sem eu mencionar o nome de Jesus nem o nome de Deus, depois que eu vejo que a palavra está sendo agasalhada e acolhida, é que aí eu começo a citar tudo outra vez e dizer quem ensinou assim foi Jesus. Ah, foi. Então, esse é um mandamento que vem do Evangelho de Deus. Ah, é assim. Porque se você chegar com Deus e com Jesus, a porta já está fechada de tão trágica que foi a experiência, que foi a superficialidade, que foi a mesmice repetitiva, que a pessoa diz, pelo amor de Deus, eu não sou um computador daqueles que só tinha HD externo, que para você ver o que tinha sido escrito por você tinha que enfiar uma fita enorme lá dentro, porque o computador não tinha memória. Do início dos anos 80, o primeiro Dismac que eu comprei não tinha memória. Era totalmente amnésico, era igual um peixe, 5 minutos de lembrança. E a maioria dos crentes é assim, nunca aprendem nada. Como Paulo diz, que os que vão ensinando vão enganando, e os que vão aprendendo vão sendo enganados. E no fim ninguém conclui coisa alguma, ninguém cresce, ninguém evolui. Por isso, tendo falado já demais, eu quero que você abra na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 8, eu quero falar da evolução do ser em Deus. Repita comigo, a evolução do ser em Deus. Você está pensando que você encontrou Jesus para ficar desse tamanhinho? Nesse naniquismo, nesse raquitismo, nessa existência atrofiada, você pensa que foi para esse nanismo espiritual que você foi chamado em Deus?
aonde qualquer pessoa no mundo, sem ouvir falar de Deus, sem saber de Deus, é infinitamente maior, mais madura, mais superior, mais evoluída, mais compreensiva, com mais entendimento, com mais bom senso, com mais lógica, com mais racionalidade, com mais sabedoria do que você. Passou a vida na igreja como uma ameba, um parasita, um protozoário. Não cresceu em coisa alguma, nem lombriga você se tornou. É aquela coisinha, é o verme das repetições, é um tapuru que vive ali dentro da goiaba podre, ou da goiaba, é um bicho de frutos, é o bicho da bolha, e não tem vida fora daquilo. Você está pensando que o chamado de Deus foi para isso? Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, desenvolvei a vossa salvação, evoluí a vossa salvação. Aí você diz, é o quê? Porque eu não estou ainda salvo? Não. A palavra salvação, no Novo Testamento, tem um significado muito amplo. Quando Jesus diz, a tua fé te salvou, literalmente, ele está dizendo, a tua fé te curou. São aqueles casos de cura divina, de gente doente que foi curada, foi salva daquele mal. Então, a palavra salvação no Novo Testamento é aplicada ao livramento dos males na vida da gente, dos muitos males. Nós é que ficamos com essa salvação pequenininha, reduzida a uma dimensão escatológica, levantou a mão, aceitou Jesus, foi batizado, foi para o céu. Você veja o ridículo de uma mecânica tão patética, como se a graça de Deus ficasse resumida a essa pateticidade ridícula, essa teologia de circo pobre. Para com isso. Você não foi chamado para ser quem você é até o dia de hoje. Foi um atrofismo. Você é um ser anômalo. Não cresceu. Eu estou dizendo você é porque 90 e tantos, quase mais de 95%, ou talvez mais, os chamados cristãos que eu conheço, são seres que não passam no sarrafo do Evangelho, nem no sarrafo mediano do Evangelho, nem no sarrafo do Evangelho para pigmeus. Tamanho é o nanismo, o raquitismo, a deficiência, a atrofia, na qual as pessoas existem em todas as áreas. Ontem eu mencionei aqui, falando com vocês, sobre um tema semelhante, eu mencionei essa escada de São Pedro. Eu mostrei até um vídeo de uma menina subindo uma escada ontem e tal, falei a respeito na introdução e durante o tempo da minha pregação, eu também voltei a usar a mesma imagem daquela escada. O texto que eu quero ler hoje, que eu não li ontem, eu só citei, é aquele onde Pedro cria degraus para essa escada, para esse desenvolvimento da salvação. Porque salvação no Novo Testamento é algo que se pode descrever assim: em Cristo eu estou salvo para ir sendo salvo até atingir a plenitude da salvação. Porque a palavra salvação em Cristo não se restringe a uma dimensão soteriológico-escatológica, ou seja, a essa salvação vinculada a qual é o meu destino espiritual eterno, e nem tampouco tem a ver apenas com aquilo que acontece depois da morte. Salvação tem a ver com o que acontece durante a vida. É o caminho de cura em cura, de maturação em maturação, de degrau em degrau, de fé em fé, de graça em graça, de justiça em justiça,
de santidade em santidade, evoluindo em Deus no mundo. Não é depois que eu morrer, é aqui, é agora, é já. Eu estou crescendo todo dia na salvação que eu recebo de Deus. Então, olha aqui para mim e preste atenção. Como Pedro diz no capítulo 1, verso 3 da segunda epístola dele, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas, ou seja, gratuitamente, pelo divino poder, ele nos tem servido, doado. Todas, não são algumas, são todas, entendeu? Todas as coisas que conduzem, que levam para cima, que levam à vida. Vida não é essa existênciazinha funcional. Ah, eu sei construir casa. Ah, eu sou formado em TI. Eu sou um contador. Isso aí até robôs aprendem. E logo, logo, quem só trabalha com isso vai ficar desempregado. Eu estou falando daquelas coisas que os robôs não aprendem, que não são inteligências nem binárias e nem digitais, e nem artificiais, e não tão somente funcionais para a realização de tarefas, com até perfeições profissionais, que até robôs podem realizar cada dia mais. Não. Aqui, o tempo todo, se está falando de outra evolução. Evolução mental, evolução psíquica, evolução emocional, evolução afetiva, evolução espiritual, pneumática, evolução de compreensão, de entendimento, de expansão do discernimento, evolução de sabedoria, evolução de estabilidade, de maturidade, de pacificação, a evolução de consciência cada dia mais dilatada, mais elevada, mais profunda, mais alargada e inclusiva, mais extensa, mais capaz de olhar e enxergar, discernir o futuro. É para essa evolução, é para essa maturação, é para esse desenvolvimento, é para essa salvação que é praticamente sinônimo do meu desenvolvimento humano até atingir a maturidade de Cristo pleno, do Cristo ressuscitado, glorificado, manifestado em Jesus na ressurreição, até eu me tornar como Ele. E o meu destino é me tornar Ele. Eu serei cristificado e me tornarei herdeiro de Deus, de todos os bens espirituais que não são riquezas de ouro, prata, diamante universal. Não, isso é bobagem para idiota. É virar um Cristo de Deus eternamente, me expandindo indizivelmente de eternidade a eternidade. Essa é minha vocação, gerando perplexidade em todas as demais criaturas, até os anjos e arcanjos e querubins e serafins e todas as outras civilizações universais e transversicas ficarão perplexas de ver o que aconteceu com os vermezinhos de Jacó, que se transformaram em Cristos de Deus. Esse é o caminho da minha e da sua evolução. Não é para essa vida amébica
protozoárica que você foi chamada. Ai, 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 eu vou matar, odeio. Ah, não falo mais com ele, nem com ela. Ah, não gosta do meu candidato, também não gosto dele, só porque não gosta do meu, odeio. Aí, meu Deus. Olha, eu discordo de quase todos que vocês escolhem, mas eu amo vocês. No máximo, eu fico com compaixão de ver que não entendem direito, só pensam no próprio umbigo, naquilo que pode atendê-los de modo imediato, não olham para a coletividade, para todos, para o melhor, para o maior número possível de pessoas, não, é só para bolinho. Mas eu te amo. Eu não gosto do que você se tornou, mas eu vou te amar até o último dia da tua vida, entendeu? E virei aqui pregar para você, mesmo que você não me compreenda nunca. E farei isso por amor, porque eu não estou no caminho e nem andando, e não estou preso lá no Mosteiro dos Capuchinhos, em Sintra. Eu não preciso de isopor na minha testa, eu não preciso de cortiça para eu não ferir a cabeça. Eu posso me espigar e não há telhado na minha cabeça. Eu nasci já no espírito da Nova Jerusalém, onde não tem cobertura, nem domo, nem santuário, onde os céus são o Senhor. O meu teto é Deus, é eterno, e eu não tenho limites para nele crescer. Então Pedro diz, ele nos doou todos os recursos para a gente crescer, para a gente atingir todas as coisas que conduzem à vida, ao que Deus chama de vida, não de existênciazinha funcional, que a gente pode aprender na Caltech. A gente pode ir para o Vale do Silício e ficar um especialista em muita coisa e continuar apenas, como Paulo chama, um boneco de carne, uma máquina solar funcional, só isso. Não aprendeu nada concernentemente à vida. Porque quando o Evangelho fala de vida, ele está dizendo e aludindo à vida segundo Jesus ensina a viver. Ele nos tem doado todas as coisas concernentes à vida e à piedade. A piedade é o estilo da vida, é o gesto da vida, é a atitude da vida, é o modo da vida, é a encarnação da vida, é a prática desse desenvolvimento, de crescimento em crescimento, de degrau em degrau, de nível em nível. Ele nos concedeu todos os recursos necessários para que eu desenvolva indefinida e não contivelmente o meu crescimento no espírito, o meu desenvolvimento na piedade de Deus, na piedade de Cristo. Eu sou chamado para provar, para experimentar a piedade que Jesus praticou. Não é a piedade dos santos, dos fanáticos do deserto, nem dos pais da igreja. Eu só quero a piedade que Jesus praticou. Essa piedade que ri, que gargalha, que chora, que sofre, que se alegra, que come, que bebe com quem ninguém bebe, que come com quem ninguém come, e que também entra na casa dos que ele não deveria entrar, de tão arrogantes religiosamente que eram, mas ele também visita essas pessoas, ele também ouve as perguntas dessas pessoas, ele ouve a todos, de um espectro a outro, dos polos morais da sua sociedade, porque essa é a piedade que é dele e que nos foi doada, se eu quiser desenvolvê-la. Sim, se eu quiser desenvolvê-la pela experiência do conhecimento completo, não é do conhecimento parcial. O que o teu pastor ensina? E ele não sabe quase nada, ele repete a mesma coisa, você está ouvindo as mesmas coisas há 50 anos, 40 anos, 20 anos, 10 anos.
Já cansou, vai ser só isso. Aí você cansa, muda de pastor, vai para outro. Aí ouve, agora eu encontrei. 3 anos depois não aguenta mais, porque eles não sabem. O teto deles é de capuchinhos. Não tem nem cortiça, vai machucando é a cabeça mesmo. Fere não o crânio, fere a mente. Mas vocês vão só trocando e ficam pensando que assim não é. Isso é anômalo. Você está com 90 anos na creche e não aprendeu nada concernente à vida, à piedade e, mais do que isso, desse conhecimento, dessa experiência completa de Deus, que é o que Paulo diz aos Efésios, para que vocês compreendam e para que vocês entendam o que excede ao entendimento, que é aquilo que a gente só depreende pelo conhecimento experiencial de Deus em nós, que Pedro chama de conhecimento completo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Que coisa mais preciosa! Cara, ele me chamou e me dá conhecimento completo, me favorece a chance de eu experimentá-lo, prová-lo, conhecê-lo plenamente aqui nesse mundo já, de poder dizer como Paulo, que foi crescendo de esperamos e eu creio, para chegar já num ponto na vida em que ele diz apenas sabemos que, porque ele cresceu do crer para o saber que, como o próprio Carl Jung, quando perguntado idoso, o senhor crê em Deus? Ele disse, crer? Eu creio. Hoje eu sei Deus para mim. Ele não disse nada demais, é o chamado. É para termos conhecimento pleno, é para sabermos em nós, é para provarmos em nós, é para termos o benefício da chamada vida abundante que Jesus prometeu em nós. E mais do que isso, nos chamou para a sua própria, não é para a glória de Gabriel, de Miguel, de Uriel, de nenhum de arcanjo, de nenhum ser vivente, não. Nem a glória dos 24 anciãos do Apocalipse, não. É para a glória dele mesmo. Nos chamou para a sua própria glória. Tudo que seja glória de Cristo, ele me chamou para que seja minha. E tudo que seja poder e virtude de Cristo, ele me chamou para que seja também virtude minha, sua própria glória e virtude, pelas quais, através das quais, mediante as quais, por esse crescimento, por esse entendimento, por essa percepção, por essa vida, por esse experimentar real de Deus em mim, cada vez mais plenamente, e eu vou mergulhando na Shekinah, na glória, na contemplação, na felicidade da glória de Deus em mim, da virtude, do poder, das possibilidades de realização efetiva do mandamento, da palavra, da virtude, da prática de Deus em mim. Para isso eu fui chamado. E é através dessas coisas que nos têm sido também doadas, tudo é doação, tudo é graça. Nos foram doadas todas as coisas e através de todas as coisas que nos foram doadas, também por essas coisas nos foram doadas as seguintes. Doadas quais? Nos têm sido doadas quais? As suas preciosas, priceless, não tem preço, e muito grandes promessas de você se tornar um Deus, um Cristo de Deus. Meu chamado é esse, e eu não sou mórmon, nem sou da ciência cristã, eu sou crente da fé de Jesus, segundo também a fé do apóstolo Paulo, porque é ele que disse que o nosso chamado é esse, para sermos herdeiros
e co-herdeiros de toda a glória de Deus. E Pedro é esse outro herege que nos coloca nesse mesmo patamar. E eu prefiro a heresia de Pedro, a heresia de Paulo e a vocação de Jesus do que o teto do cristianismo pequeno, nanico, atrofiante, que faz a pessoa morrer de tédio e agonia, a menos que ela seja tão burra e tenha ficado tão limitada que ela tenha entrado num sistema de repetição do mesmo e já nem se dá conta porque ficou zumbificada. Mas quem tem um mínimo de acuidade, de desejo, de interesse, que quer crescer, às vezes é melhor ir para yoga, para aprender alguma coisa melhor, fazer teosofia, aprender algumas coisas, fazer mindfulness. Vai ter mais benefício, vai aprender a respirar, vai aprender a meditar, vai aprender a ficar calmo, porque no cristianismo só vai aprender ou a gritar, ou a paralisar o cérebro, ou a dizer eu não concordo com nada disso, mas não vou dar a minha opinião, porque senão eu posso estar pecando contra o Espírito Santo, e conquanto tudo em mim grite não, eu vou engolir isso até morrer, porque é proibido falar, é proibido dizer, é proibido pensar. E aí quem pensa, vai embora. Como eu tenho essa semana especialmente, já encontrei 2 pensantes que disseram, eu fui criado no meio, mas chegou uma hora, eu ainda era criança e eu vi que aquilo ali era para imbecis, eu não consegui mais ficar e fui embora. Eu me tornei ateu, não, eu me tornei traumatizado de Deus. Estou começando a me aliviar contigo. Mas, do contrário, para os crentes eu iria morrer perdido, porque eu não aguentava a baixeza daquele teto. Mas agora, esses que têm tido essa graça e privilégio, estão aprendendo com quem quer que estejam aprendendo, e com certeza comigo estão, aprendendo que por essa graça nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, indizíveis, para além da linguagem dos códigos de referência. É o que me aguarda. Como diz Paulo, olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nunca subiu ao coração de homem algum. É o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, mas ele já nolo revelou pelo Espírito. Ou seja, se você se desenvolver, crescer e evoluir, você apreende e começa a crescer nisso a partir de agora. Já, hoje. Isso tudo começa a ficar disponível para você, quem quer que você seja. E aí, o que é que isso realiza em nós? Ele diz, para quê? Pela palavra, pela promessa, pelo ensino, pela virtude dessa fé, dessa vida, dessa piedade, pela instrução experiencial, desse conhecimento provante. Eu me torno um sommelier de todo vinho de Deus. Eu provo todo menu degustation da graça todo dia, paladares novos, sabores novos, todo dia me são dados e oferecidos, para que por essas demonstrações, para que pela garantia dessas possibilidades, por essas experiências que me garantem a viabilidade do Evangelho em mim, eu me torne, você se torne, nós nos tornemos, preste atenção, olha aqui, nós nos tornemos co-participantes. Repita comigo essa palavra, co-participantes, ou seja, participa do mesmo modo que, participa também, co-participantes de quê? Se diz aqui, para que vos torneis co-participantes de quê?
Leia comigo. Da natureza divina. Porque a maioria de nós só carrega a natureza mamífera, animal, predatória. Por que você fez? Porque eu tive raiva. Igual um leão que não gosta dos filhos da leoa que nasceram de um outro pai. Sabe o que o leão faz? Ele pega os filhotes enquanto são pequenos, foram gerados numa gravidez anterior, ele chegou e expulsou o pai antigo. De 4 em 4 anos há um revezamento. O leão velho, que fica dono do harém, é expulso, e um jovem leão mais novo, às vezes até filho dele, o expulsa para que ele vá vagar e morrer de velho, andando sozinho com outro companheiro de velhice, vá para um retirement center de leões até morrer. E agora esse novo, para não perder tempo, porque enquanto a leoa amamenta os filhotes, ela não fica no cio para fazer mais filhos. Então, o que o leão pai, que chegou, o padrasto, faz? Mata os leõezinhos, mata, joga tudo fora. Aí, ela não amamentando mais, a natureza renova o cio. Aí ele vai lá, bam, 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 e ela fica grávida. E ele faz isso 4 anos, até que alguém o expulsa, vai chegar e vai matar os filhos que ele gerou, por último, todos os que estejam ainda em tamanho de serem eliminados. É mais ou menos assim que eu vejo. O cara se divorcia, casa com uma mulher que tem filhos e odeia os filhos dela. Ela odeia os filhos que ele teve antes. E todos 2 são crentes. E 90% dos problemas dos casais que chegam aqui de segundo casamento são esses problemas. É o marido atual que odeia os filhos da mulher e a mulher que odeia os filhos do marido. E eles querem viver juntos. Como, me diga? Como? Porque eles têm só a natureza animal, a natureza predatória, a natureza do mamífero competidor, a natureza da disputa, a natureza da inveja, a natureza da comparação. Não são mais do que bichos batizados, cachorros batizados, como Pedro diz, que voltam ao vômito, porcos lavados, batizados, que voltam à lama. Não passam disso, não tiveram a natureza mudada. Continuam caninos ou suínos, não ganharam a natureza de Deus, a natureza de Cristo. Continuam com aquela natureza humana a mais pobre possível. Mas, por essa palavra, eu, que sei o que é ser um bicho predador, não sei se você sabe o que é isso, partir para cima de 3 caras, cobrir todo mundo no cacete, bater e internar de tanto que você bateu sozinho. E só depois, quando esfria, que você se arrepende, porque na hora, o predador. Eu conheço esse potencial em mim, na minha juventude toda. Tanto é que há uns anos eu encontrei um amigo que eu não via há décadas, e a última vez que ele tinha me visto era com medo de mim, porque eu batia mesmo. E ele me encontrou num restaurante aqui do Fazano. Quando ele me viu de longe, ele falou: Caio, e veio andando para mim e falou para um amigo meu que estava ao meu lado: você sabia que um dia ele foi mal? Na realidade, eu nunca fui mal. Eu só era capaz de subtezas de maldade. Mas eu concordei com ele. Eu falei, ele conheceu dimensões da minha vida, que são essas justamente das quais eu me envergonho profundamente. E, graças a Deus, ele conheceu o outro ser que brotou aqui de dentro, que saiu dessa crisálida, que deixou o casulo e que voa livre e coloridamente na graça de Deus. Mas tem gente que só é batizada, é crente, mas continua perverso. Vocês vejam,
Todo esse pessoal que está odiando aí em nome de Jesus não conheceu nada da natureza divina, nada, não tem nada de Jesus ali. Só frequentam a igreja. São cães se revolvendo no vômito e porcos voltando à lama, batizados, mas vivendo na mesma pocilga, no mesmo chiqueiro, com a mesma natureza, comendo as mesmas coisas, é babugem. Porque não se fizeram coparticipantes da natureza divina, da natureza de Cristo, que vai crescendo quando a gente vai se rendendo, como Pedro diz aqui, quando a graça vai se multiplicando, a graça e a paz vão se multiplicando no pleno conhecimento de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É só aí, quando eu vou me rendendo, me entregando, me abandonando, dando razão a Deus, é que a natureza divina começa a ser desenvolvida em mim. Existe uma glória e virtude de natureza divinos a serem desenvolvidos em nós aqui, votando no dia 2, vivendo no meio desse contraditório, aonde ser cristão cada dia mais parece ser o anticristão, aonde quando se fala em evangelho e você ouve, você não consegue identificar nada do ensino de Jesus, porque se trata de um anti-evangelho, aonde o nome de Deus é tomado em vão todos os dias, e onde os seres humanos aprendem novas tecnologias e evoluem como seres humanos para uma idade cada dia mais primitiva, de ogrice estúpida no ser, com caráter esfacelado, desconstruído, sem a imagem, sem a forma, sem o amor de Deus, sem a graça de Deus, sem nada disso. Portanto, são cristãos sem Cristo, são crentes sem Deus. E se você perguntar, você crê em Deus? Eles vão dizer que creem. E Tiago diz, fazeis bem, até o diabo crê em Deus e treme. O diabo é mais crente que vocês, porque vocês creem e tomam o nome de Deus em vão, fazem tudo em nome de Deus como vocês creem. O diabo ainda dá umas tremelicadas. Quando o nome de Deus é falado, ele foge. Vocês não ficam para piorar. Estão ficando mais cínicos que demônios. Os demônios saem, vocês entram. Porque não aprenderam nada da natureza divina, não tem nada de Deus, da graça transformadora. A graça que me acolhe é a mesma graça que me transforma. Através de toda essa dádiva, de toda essa gratuidade das preciosas e grandes promessas, para que através da certeza de que a palavra me garante, a promessa me garante, o evangelho me assegura, que eu posso crescer, me desenvolver, evoluir, e para que através dessa fé eu vá todo dia me tornando mais coparticipante, mais dentro, mais imerso, mais mergulhado no ser de Deus, na natureza de Cristo, na natureza divina. E quanto mais isso acontece, quanto mais eu vou me enchendo disso, e eu vou, e eu estou, e eu continuarei, e nada vai me parar. Enquanto der para eu crescer, eu crescerei em Deus nesse mundo. E assim fazendo, eu vou me livrando cada dia mais da corrupção, das paixões que há no mundo. Aí o cara quer ficar livre da corrupção, das paixões que há no mundo, sem aprender a natureza divina. Está pensando que basta aprender a ser legalista?
que basta dizer eu sou um homem de bem só porque eu nunca me divorciei, estou casado com a mesma mulher, temos os mesmos filhos, não nos damos bem, é verdade, vivemos as turras, os nossos meninos também estão indo à igreja porque ainda são obrigados, depois que o tempo da obrigação acabar, eu nem sei o que vai acontecer, mas eu faço parte dos homens de bem, das mulheres de bem, das famílias de bem. E é isso que eu sou. E eu odeio todo mundo que não pensa como eu, todo esse pessoal diferente aí, todas as outras escolhas e opções de vida e de prática, eu odeio, abomino, porque eu sou de Deus, eu sou de Cristo. João diz para você, meu filho, que todo aquele que odeia não é de Deus, nunca conheceu a Deus, não sabe nada de Deus, jaz no maligno, porque Deus é amor. Aquele que é de Deus ama. Aquele que é de Deus ama todo aquele que de Deus também é nascido e ama também todo aquele que de Deus não é nascido. Ama o próximo, ainda que seja o mais diferente. Ama a todos. Porque Deus ama a todos. E é misericordioso para com todos. Por uma razão simples. A natureza divina é essa. A natureza divina é amor. E no amor de Deus, há tudo. O amor é justo, o amor é feliz, é alegre, é benigno, é acolhedor, o amor é cheio de tudo que precisa ser e pode ser e seja virtude, está presente no amor. Não existe dicotomia entre amor e justiça. Justiça sem amor é apenas a prática de uma régua estabelecida que vai ser imposta com muita falta de compaixão, misericórdia e, frequentemente, com raiva, ódio e vingança. Sem amor, toda justiça é perversão. E sem justiça, todo amor é apenas emocionalismo sem caráter. O verdadeiro amor carrega caráter. E a verdadeira justiça é praticada em amor, porque sem amor, nem a justiça me aproveita, nada me aproveita. E participar da natureza divina é crescer em amor. E com todas as coisas que o amor implica em desenvolver na gente. Quem não chegou aí, não chegou a lugar nenhum ainda. E eu vou parar aqui, amanhã eu prossigo, amanhã eu continuo. Porque eu não vou fazer um atropelo, só porque ainda falta muito para falar e o nosso tempo já está esgotado praticamente. Eu já falei muito tempo hoje. Jesus, eu quero pedir que essas palavras ditas, que já são bastante, são suficientes, já são abundantes para quem queira acolhê-las, recebê-las e por elas começarem a serem transformados de glória em glória, de graça em graça, de justiça em justiça, de paz em paz, de amor em amor, crescendo em Ti todo dia, crescendo em equilíbrio, em pacificação, em domínio próprio, em autocontrole, crescendo na fisionomia de Deus, na semelhança de Deus, na alegria de Deus, no gozo de Deus, na força de Deus, na firmeza de Deus, na inabalabilidade de Deus em mim. Muito obrigado, porque é isto que está crescendo em mim todo dia. É isso que eu alimento todo dia, pela palavra e pelas muito grandes e preciosas promessas que eu renovo todo dia com elas o meu compromisso de que em mim elas não morrerão estagnadas. Em mim
elas vão crescer. Tem chão para essas sementes, tem adubo, tem humus, tem umidade, tem humor, tem humanidade para fertilizar essas sementes divinas e para que a natureza de Deus em Cristo se manifeste maravilhosa e lindamente na minha vida e na sua, na vida de todo aquele que tem essa ambição celestial, que só opera pelo quebrantamento e pela entrega e pela confiança. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso, gente boa. Amanhã a gente continua em 2 Pedro, no capítulo 1, sobre a evolução espiritual, segunda parte. Olá, Caio Fábio. Eu sou o Alexandre de Porto Alegre, tenho 53 anos, Caio. E a pergunta que eu quero te fazer, Caio, e a sugestão, algo que tem me angustiado, assim, me incomodado, né? Por mais que a gente estude, leia a palavra, pesquise, que a gente tenta viver, né, na santidade, porque a Bíblia, ela nos chama, né? Seja santo, né? Como Deus é santo, né? 3 vezes santo, e na chamada da Bíblia para a santidade, né? Como faço, Caio? Como a gente faz, assim, né? Algo que me angustia, assim, às vezes. Como eu vou fazer para viver nesse mundo do jeito que tá, né? Tão maluco aí. Viver essa santidade, essa chamada para a santidade, né? Que tá na palavra de Deus. Grande abraço, Caio Fábio. Tá? Gratidão aí pelos teus vídeos aí. E Deus abençoe grandemente teu ministério, no poderoso nome de Jesus. Amém, Alexandre. Um beijo, meu querido amigo, irmão. Muito obrigado, de todo o coração. Sabe o que eu acho, meu irmão querido? É que você lê a Bíblia, mas você não ouve a interpretação séria, a interpretação verdadeira do Evangelho a partir de Jesus. Você vem sendo doutrinado nas igrejas, eu vi até pelo jeito de falar, pelo evangeliquez da fala, que você está aí nas igrejas há muitos anos. Já ouviu pastor de tudo que é jeito? Meu Deus, e quem fica ouvindo um panteão de pastores fica louco. Louco. Cada cabeça é uma sentença. Eles não entendem a Bíblia, a grande maioria não entende, eles só aprenderam a doutrinação do catecismo, da denominação. Aqueles que ainda estudaram e tiveram denominação, ou têm. E tem aqueles que não, que eram camelôs, apenas alguém chegou e disse: rapaz, você se comunica bem pra caramba, você podia vir para a minha igreja. Por exemplo, na Universal eu tenho muita gente conhecida minha que me falou, antes de eu me tornar pastor e depois bispo, eu fui encontrado na rua, eu era camelô. Me observaram e viram que eu tinha uma capacidade grande, muito grande de me comunicar, me chamaram, eu fui recebendo treinamento, chegou a hora que me jogaram no voo livre e eu consegui dar conta do recado. E estou aqui, mas não sabe nada, não sabe coisa nenhuma, são totalmente analfabetos de evangelho, de ensino da graça de Deus, de Cristo. Ou então você frequentou aquelas igrejas do Velho Testamento. Ah, santo, 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 aí é você que tem que ser santo. E eu estava abrindo aqui, abri em 1 aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 2, onde Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto,
aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, o Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Então você veja, é sutil, mas a diferença está absolutamente estabelecida no fato de que ninguém consegue ser santo por conta própria, meu filho. Assim como ninguém consegue se salvar por conta própria, eu não consigo me salvar por conta própria. Porque se eu não consigo me salvar por conta própria, eu vou conseguir me santificar por conta própria, o que é mais complexo ainda. É mais evoluído ainda do que aquele primeiro passo de consciência de fé. E hoje eu preguei sobre o fato de que aquilo ali tem que evoluir, porque eu fui salvo, estou sendo salvo e serei absolutamente salvo em Cristo Jesus. O que é o processo de santificação é essa evolução, é essa continuidade. Mas Paulo continua falando aos coríntios em momentos e circunstâncias diferentes, dizendo exatamente isso a eles. Olha, em Cristo, nós recebemos, ele diz, salvação. Em Cristo nós recebemos unção. Em Cristo nós recebemos justificação. Em Cristo nós recebemos santificação. Em Cristo nós recebemos vida eterna. Mas tudo isso é em Cristo. Mas o que a religião ensina, e o que você aprendeu, é que Jesus te salva. Inclusive, é um erro que o próprio Calvino cometeu horrorosamente. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, meu irmãozinho Calvino, lá em Manaus, lendo as Institutas, que era a condição sine qua non para ser ordenado pastor presbiteriano, era ler as Institutas. Eu li umas 2 vezes ou 3. Nunca consegui me atrair por elas, sempre achei elas tão quadradas, tão herméticas, tão lineares, tão óbvias, umas conclusões tão sem profundidade. Me desculpem os apaixonados, mas eu estou falando com toda a sinceridade. E quando eu vi Calvino dizer que nós somos salvos pela graça de Cristo, para podermos ser devolvidos por Cristo à santificação pela lei, eu falei, Calvino, desculpa, mano, você não entendeu nada. Salvo pela graça de Jesus na cruz, para ser devolvido por Cristo, para ser santificado no perrengue da lei. Ora, se uma igreja ilustrada como era a igreja presbiteriana, que hoje virou uma seita puritana, mas ela era uma igreja lúcida e ilustrada, você tem esse tipo de heresia, de reducionismo da obra de Cristo e da graça de Deus, imagina nessas outras igrejas onde nem lê direito o cara sabe nada de coisa nenhuma, e você frequenta e fica ouvindo as repetições aí. Eu duvido se não foi isso que você aprendeu, meu querido, que você foi salvo, aí depois você precisa do batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção para receber poder e aí começar a conseguir se santificar. Aí você fica tentando por conta própria. Não, eu não vou vigiar o meu olhar. Não é assim? Me fala se não é. Aí passa uma mulher gostosa pra caramba, aí você não. Meu Deus, Deus me salve daquela bunda, daquele peito, daquele perfil. Ai, aquelas coxas, Jesus é o diabo, é o diabo. Aí o cara passa o dia todo atormentado. Aí ele não pode olhar para mulher nenhuma que ele tira os olhos. Ou é a mulher crente que é bem tratada por um cara legal, charmoso, sorridente, ela não recebe isso de ninguém, muito menos do marido. Aí dá um frissonzinho, dá uma massagenzinha no coração, dá aquela afliceta. Ai, Jesus, meu Deus,
eu estou indo para o inferno, que pecadora que eu sou. Ai, eu nunca mais falo com esse rapaz. Meu Deus, eu preciso evitar homens bonitos perto de mim. Homens legais, esses caras são todos os perversos. E o cara não está nem pensando em ti, não está nem aí para você, é a tua cabeça que está doente. E vocês se santificam assim. Eu não danço, porque eu sou um homem buscando santificação. Eu uso só roupas que não marquem o meu bumbum, nem o torneio das minhas coxas, que é porque eu sou uma mulher santificada. Eu não uso roupas que mostrem nenhum decote para ninguém ver como eu sou gostosa, porque eu não quero que ninguém fique com tesão em mim, porque eu não quero ser um tropeço, então eu me cubro toda. Aí até o marido começa a não ver mais nada nela, ninguém vê mais nada nela e acaba levando na testa. E é tanta idiotice. Eu não bebo porque eu estou me santificando, eu não bebo. Nem Coca-Cola. Não bebo. É santificação de crente, é dieta. E é proibição, é usos e costumes. Santificação de crente é: o meu filho me confessou que é gay. E eu expulsei de casa. Porque Abraão não ia matar Isaac do monte? Eu nem matei, eu só expulsei de casa. Porque eu sou de Jesus. Eu estou vivendo em santidade. Aí vão fazendo barbaridades por causa dessa santidade do inferno. Eu sou santo. Aí o cara me disse: "Senhor, sabe quantas vezes eu já li a Bíblia nessa busca de santidade?" Eu já li 11 vezes, reverendo. E eu digo: "E aí, o que melhorou em você?" "Não, eu agora sei um monte de histórias da Bíblia." Eu digo: "Mas não é para isso que a gente lê a Bíblia. Melhorou alguma coisa em você?" "Não, o senhor sabe como a nossa natureza é difícil, né?" Falei: "Escuta, quando você leu que Sara deu uma outra mulher para Abraão transar com ela e gerar um filho, não te deu inveja, não? Um tesãozinho? Não deu vontade de fazer um trisal? Você, a sua mulher e uma garzinha da vida? Não te deu inveja de Jacó com tantas mulheres e concubinas, 2 e um monte de concubinas? E Davi, que pegava quem achava gostosa? E Salomão? Aí o cara vai. Até os profetas de Israel tiveram mais liberdade do que você acha que tem na sua conjugalidade. Como é que você lida com isso? Não, sinceramente, isso é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça. Mas eu estou lendo a Bíblia. E aí você vai fazendo perguntas e você vê que o cara, quanto mais lê a Bíblia, mais tarado ou doente fica, porque ele não entendeu o significado do Evangelho. Pode ler a Bíblia 1000 vezes, que se não ler a Bíblia a partir de Jesus, a Bíblia só vai te fazer mal, não vai te fazer bem. Quem faz bem é Jesus, é o Evangelho. É quando a gente chega em Jesus que o bem é realizado. Então, filho, para eu começar a fechar e a concluir o que eu estou dizendo aqui, você foi educado na santificação santarada, na santificação adoecedora, que é essa que pensa que você é salvo para se santificar por conta própria. Nesses lugares que você frequentou, até a salvação nem é de graça. O cara tem que fazer por merecer. Não é pela graça que a gente é salvo, não é pelo favor imerecido, não é pelo que Cristo já fez, não é pelo que já foi consumado. A santificação, então, é na abraçada, é no tapa, é na carne. São santificações do jabá, da carne seca, que o cara está aí, vai ficando cada vez mais louco, perturbado, angustiado, frustrado, porque não entende o que Paulo começa dizendo já aos Coríntios, para quem ele vai dizer posteriormente que em Cristo nós temos todas essas coisas
concernentes àquilo que em Pedro eu acabei de ler para vocês hoje. Nós temos todas as coisas concernentes à vida e à piedade, dadas gratuitamente. Você me entendeu, meu filho? Olha só Paulo dizendo à igreja em Corinto, que são os santificados em Cristo Jesus. Ou seja, tem uma dimensão da santificação que é igual à salvação, à justificação. É aquilo que já está feito em Cristo, na cruz. Eu fui santificado. Eu sou pela fé, eu sou salvo, santificado, ungido. Não há nada que eu tome posse de Deus para mim que não seja pela fé em Cristo e pela graça de Cristo em mim. Então Paulo começa dizendo, olha, vocês já estão santificados em Cristo. Se você ler o resto da epístola, você vai ver que essa igreja aqui é uma das igrejas que mais trabalho dava. Tem gente de todo tipo de doideira aqui. Mas Paulo chega a dizer, vocês em Cristo já estão santificados. Para que, santificados pela fé, com a santificação atribuída, assim como com a justificação atribuída, imputada, tanto a salvação, quanto a santificação, quanto a justificação, quanto a unção, é uma imputação da graça que a gente recebe pela fé. Tudo pela fé em Cristo, tudo de graça em Cristo. Ele diz, vocês, apesar de complexos que precisam ser educados na fé, já estão, todavia, santificados em Cristo Jesus. Por isso que já estando, vocês são chamados. Eu já estou santificado. É porque eu já estou santificado que agora eu ando na direção do meu chamado. Qual é o meu chamado? É porque eu já estou santificado, eu tenho a condição agora de ir cumprindo naturalmente o meu chamado, evoluindo, me desenvolvendo. Isso é desenvolver a salvação com temor e tremor. É uma outra expressão para santificação. Crescer na unção da graça é a mesma coisa. A expansão da salvação é sinônima disso. Batismo com o Espírito Santo é sinônimo também de novo nascimento, de regeneração, de conversão, de tudo aquilo que tem a ver com essa mutação. Como Paulo diz aqui aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 14, que todos nós fomos batizados num só Espírito, no Espírito Santo, em Cristo Jesus, na graça, na cruz. Não está consumado, nós fomos batizados em Cristo Jesus. É o que Paulo diz aos Romanos, que nós fomos batizados na morte e na ressurreição de Jesus. Não tem uma segunda bênção, tem trilhões de bênçãos, não uma segunda. Mas tudo já me foi dado em Cristo. Eu é que só tenho que me apropriar pela fé, dia a dia, de tudo que já me foi concedido. Se você, meu querido, que me fez a pergunta, apenas ouvir a mensagem de ontem, de hoje, você já vai entender tudo. E se você apenas ler 1 Coríntios 1, verso 2, a diferença entre os que já estão santificados em Cristo, por isso podem atender ao chamado dos santos para crescerem e desenvolverem a salvação com temor e tremor. Se você compreender isso, acaba a sua aflição. Agora, enquanto você não se entregar para isso, e desculpa eu te dizer, sem nenhuma presunção, mas enquanto você sai daqui e vai pesquisar outros pastores, o que dizem, então você vai continuar sem ir a lugar nenhum. Angustiado, como eu senti que você está, frustrado, angustiado. Meu Deus, eu não vou a lugar nenhum, porque ninguém consegue agradar a Deus pela carne, meu filho. Ninguém. Leia aqui em Romanos, capítulo 7, quando Paulo diz, olha, sozinho não dá, sem Cristo não dá, sem a cruz não dá. E aí ele conclui dizendo, porque ninguém
pode entrar, herdar, tomar posse, se bem-aventurar no reino de Deus na carne. E o que você está tentando é se santificar na carne. Como 99% dos crentes que querem santificação buscam se santificar no comportamento, são behavioristas, são santos de Pavlov, são santos de comportamentos adestrados, são ratinhos de laboratório do experimento da santidade, sempre frustrado. O rato aprende, você não, porque a sua natureza é corrompida mais do que a do rato. Você só se santifica quando, pela fé, você absorve a natureza divina, se entrega e caminha andando, sabendo que já está feito. Quanto mais eu creio que já está tudo feito, mais leve eu fico. Quanto mais leve eu fico, mais fácil tudo se torna para mim. Eu não carrego peso nenhum. Eu não vou levando mochila de nada. Eu estou aqui livre, vestido só de Cristo. Não tenho nada mais do que Cristo me vestindo. E estou todo pronto, todo santo, todo limpo, todo coberto, todo propiciado, todo ungido, todo abençoado, desenvolvendo todo dia mais a semelhança de Deus em mim, crescendo até me tornar absolutamente. Já sou co-herdeiro de Deus em Cristo, para me tornar co-herdeiro de Deus, crescendo na prática dessa evolução todo dia. O que você me perguntou era o que eu tinha respondido na mensagem de hoje, é que a sua pergunta chegou antes de eu ter pregado a mensagem de hoje. Mas se você prestar atenção no que eu disse ontem, meu amigo, e no que eu disse hoje, e se você entrar aí no meu portal e escrever o que é santificação, você vai ver que não tem nada a ver com esse curso de nervosismo, curso de aflição mental, emocional e curso de angústia espiritual que a igreja oferece em nome da santificação em Cristo Jesus, que na realidade, na religião, é uma neurosificação em Cristo Jesus, essa pseudo-santidade. Entendeu, meu mano amado? Então, eu espero ter te ajudado. Se você quiser, você vai receber a ajuda toda aqui. Mas se ficar por aí, no caleidoscópio das pesquisas, desculpa, o que eu disse não vai te ajudar, você vai esquecer logo. E como você já está condicionado há anos e anos e anos e anos e anos e anos de levantar a mão para Jesus, para a salvação, para depois se santificar pela lei, viver como você vive, angustiado, frustrado, dizendo, eu sou o único que não consegue, enquanto for assim, a dor é toda sua. Quando você souber que ele já levou suas culpas, suas dores, suas iniquidades, suas transgressões, toda a sua perversão já foi levada na cruz, e que ele te santificou pelo conhecimento que foi imputado, pela graça que te foi atribuída, de modo que você é Cristo para Deus, embora você ainda tenha tanta coisa para mexer e transformar, e eu também, mas eu sou Cristo em Deus. Eu serei um dia plenamente, mas já sou. É o tal do já e ainda não, que você deveria fazer o meu curso Reconexões aí no Caio Fábio exclusivo para aprender esse conceito, todos vocês, do já e ainda não. Quem entende isso já está resolvido, sabendo que ainda não, mas vai se resolvendo numa paz e crescendo maravilhosamente aí em Cristo. O que você achou, Braulio? Estou aqui, eu pesquisei o que você pediu aqui. O que é santificação? 167 ocorrências, então, beleza? Tem aí, ó, para o nosso amigo. Cheio de coisa aqui. E o já e ainda não tá aqui no Reconexões. Entrei aqui para mostrar também para ele, ó. Ele entra aqui e tá sabendo. Tá vendo? Beleza, aí, show de bola. Esse aí Reconexões. São 200 aulas de 10 minutos cada uma. É isso aí. E para você ver, ouvir,
ouvir de novo, meditar, anotar, crescer. Não é uma coisa que você nunca ouviu em nenhuma escola dominical de nenhuma igreja por aí. Você está convidado. Talvez alguns tenham ouvido no seminário. Em alguns seminários de boa qualidade, alguns já ouviram algumas coisas. Não todas as que estão aí. A maioria das que estão aí, os seminários não ensinam. Então, eu convido você a aprender, por mais que você seja pastor, formado, e tenha feito outros cursos e mestrado, não acho que você já sabe tudo. Entre aí, você vai ter surpresas com reconexões. E aí, reconexões, sensacional. Caião, é o seguinte, no curso do luto, né, que a gente fala aqui quase diariamente, tem aquele papo, né, que você frisou semana passada, ontem acho que você falou também, da história do cara pensar que é porque é só para quando morre, não quero pensar, né, baixo astral, essa parada, né? Então, assim, pesquisando aqui o curso do luto, se a gente olhar os 15 tomos, né, os temas abordados no curso, que eu vou cortar aqui para a tela, mostrar. 15 aulas, né? As 15 aulas diferentes. Aqui nós temos aqui o luto de pais vivos, beleza? Isso aí, cara, essa semana passada eu atendi 2 pessoas cujo problema era luto de pai e mãe vivos. E é exatamente aí que eu quero entrar. Eu tô com uma pergunta de uma pessoa aqui, e ela, no meio da pergunta dela, ela admite que ela é um luto. No final ela fala que ela se encaixa no capítulo de luto pelos pais vivos. Então, acho que só para dar uma palhinha do que é isso, acho que você devia responder a pergunta dela. O que você acha? Não, eu acho que ela devia fazer o curso. Entendi. Vai fazer o curso, sinceramente. Porque aí todo mundo vai chegar aqui, eu vou fazer o curso todo outra vez, só dando resposta. Eu faço isso com todo o meu coração, todo dia. E a menos que ela me diga, olha, eu estou aqui numa pobreza total, não tenho como, apesar de que o Adailton divide não sei quantas vezes. Quem consegue tomar sorvete, chupar picolé, consegue fazer o curso. Mas a menos que me diga isso, e aí, se for o caso, eu te mando um link, mando mesmo, como eu já fiz com alguns. Agora, eu também não estou brincando disso. Então, vai lá, e eu não vou responder, não. O que já está respondido, por favor, faça o dever de casa. E aí, no meu portal, para quem não quer fazer meu curso, para quem não quer aprender muito, para quem está feliz na superfície, basta ir no portal CAIFAB e escrever luto. Luto. A palavra luto. Está escrito, que não é por 853. Falta, de luto. E agora, tem para botar assim, estou de luto, para não ficar, porque aí pode entrar uma palavra que tenha as sílabas luto no meio, aí aumenta muito. Estou de luto. Estou de luto. Aí vai diminuir. É a mesma coisa, Caio. Interessante. Aqui, vamos de novo. Estou de luto. Vou botar entre aspas. E aí? Mesma coisa. Mesma coisa. Sobe um pouquinho, por favor, para eu ver o que tem embaixo. Tá. Não. Então não. Deixa para lá, então. A gente já perdeu muito tempo aqui. Mas vai lá, minha filha. Estou de luto. Você vai ter tanta coisa. Agora, o curso é organizado e eu queria que as pessoas fizessem um esforço para fazer o curso, tá bom? Porque aí no meu portal, olha, eu ofereci um curso. Agora, sobre o tema, tem 800 registros já falados sobre luto. Então, por favor, me deem uma folga, né? Vamos lá, Bruno, por favor. Então tá, então a gente tem aqui todos os cursos do CAIFAB exclusivo, né? Luto de pai vivo. Bota luto de pai vivo. Lá. Estou escrevendo. CAIFAB.net. Luto de pai vivo. 310. Olha aí. Então, por favor, minha filha, me dá uma ajuda, tá? Vai lá e faz teu deverzinho de casa. E se vocês pesquisassem no meu portal, antes de me fazerem as perguntas,
vocês veriam que quase tudo que vocês perguntam já está respondido. Quase tudo. Tá bom? Então, vamos em frente. Então, vamos em frente, então. Então, nós temos aqui o Caio Fábio Exclusivo, né, que você estava explicando aqui, tudo direitinho. Do lado do Caio Fábio Exclusivo, a gente tem a contribuição para o Ministério, né, Caio? Você quer adicionar alguma coisa ao Caio Fábio Exclusivo para finalizar? Tem tudo, né? O Divã de Deus, que é a promoção dessa semana, que são salmos novos, que, como o John ficou assustado ontem, são todos exclusivos. Está no exclusivo por isso, porque eu nunca falei desses salmos em nenhum livro, em nenhum outro lugar. Está aí, é exclusivo, como eu explico todo dia, com os heróis nos textos de 1ª e 2ª Reis, 1º e 2º Samuel, e os mesmos heróis em relação aos mesmos episódios gemendo nas cavernas, dizendo, ó Deus, me ajuda, me socorre, e aí acaba também com essas projeções heróicas, desumanas, inumanas, super-humanas, que os crentes costumam fazer e não aceitam a sua própria humanidade na hora da aflição, da premência, da dificuldade, da escassez. E faça o Divã de Deus, só vai fazer bem para você, em todos os níveis dos seus questionamentos, tá bom? Vamos em frente, aí do lado tem a contribuição, que não tem nada a ver com o Caio Fábio Exclusivo, são os meus cursos para o meu sustento. Eu não ganho nada do que entra aqui para ajudar o ministério. Aqui eu sou voluntário, sempre fui. E não ganho nem dos meus livros. O que entra fica para rodar o ministério, para fazer mais livro, para fazer mais tudo. Eu só ganho do Caio Fábio Exclusivo um pedaço, porque o outro pedaço é para manter a estrutura. Agora, quando aí na contribuição, é para aquilo que chega a você e ao mundo inteiro em abundância. Eu só fiz um curso de luto com 15 temas, mas aí tem um registro sobre Estou de Luto com 800 registros. Me diga quem é que recebe mais. Claro que no Caio Fábio Exclusivo tem ordem, tem organização, tem começo, meio, desenvolvimento, conclusão, fechamento. Foi feito para virar uma compreensão nítida. Os outros não, foram respostas avulsas. Mas as respostas estão dadas de praticamente tudo que é tema que os crentes com eles se preocupam, já estão respondidos no meu portal, e eu faço aqui programas todos os dias, meu Deus, há anos e anos e anos e anos. Vai para todo mundo, para a terra inteira, para qualquer um, de graça. Tudo livre, fazendo esse bem da graça a milhões de pessoas. É para isso que eu peço a ajuda nas contribuições. É para ajudar com o Braulio, que me ajuda aqui. Sem ele não dava para fazer. O Marcelo Cunha, sem quem eu não poderia fazer quase nada. O João Paulo, o Tiago e os freelancers contratados para fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, ajude, por favor, tá bom? Esse pessoal todo tem família, come, bebe, precisa ter plano de saúde, precisa ter uma vida como a sua, precisa de tudo que você precisa. Então, a contribuição é para isso. O Braulio explica como você faz. Então tá, é só clicar aqui, né, no ícone contribuição, abre essa janela branca aqui com o verdinho, vai no verdinho, você tem 4 alternativas, você tem depósito ou transferência, você tem cartões, você tem PagSeguro, PayPal, clica na bolinha aqui, qual a alternativa que você prefere, clica em continuar, tá lá dentro, 4 minutos, lembrando que o código de QR Code que fica aqui na lateral, que eu vou ligar ele agora aqui, ó, vai para esse lugar, o Pix que está aqui passando vai para esse lugar, e funciona no celular também, tá tudo certo. Beleza, Caio? Amém. É isso aí. Vamos lá? Vamos. Uma perguntinha para dar aquele molho na parada. Vamos lá, meu irmão. Caião, eu fui criado na igreja católica, acompanhava sempre minha mãe na igreja, até vi ela desmaiando numa roda de oração quando era criança, sabe? Com o tempo eu me afastei das orações, igreja, etc. Até achei que fosse ateu, como eu sou idiota.
eu estava lendo um portal de ateísmo, sabe? Surgiu aquele velho assunto da Xuxa, e o ateu falou que é improvável, porque nos livros de ocultismo só vive um ano quem faz isso. Aquela papo de Xuxa. Rapaz, não estou sabendo de nada, né? A Xuxa é uma querida, é uma pessoa. Gente, de Deus, é uma vergonha isso. Vai para o céu, Xuxa é muito amada, Xuxa é uma pessoa de um coração melhor do que o da maioria dos crentes que eu conheço. E a Xuxa é uma pessoa porque eu tenho todo carinho, oro por ela todos os dias, peço a Deus que dê luz a ela e que a faça crescer. Ela está crescendo no Evangelho e na fé, apesar dos crentes. Graças a Deus, ela não tem nada a ver com crentes, mas ela tem crescido na espiritualidade do Evangelho todos os dias e vai crescer muito ainda. Então, eu não tenho nada a responder por Xuxa. Xuxa é uma pessoa que tem um lugar de carinho, de amizade e de consideração, respeito, muito amor no meu coração e tchau. Isso aí. Aí depois no Twitter, né, Caio, eu vi imagem de um ser ligado ao ocultismo. Aí me surgiram pensamentos estranhos, sabe? Falando que eu poderia ter pedido coisas a esse ser por pensamentos e vocalmente. Toda vez que leio o nome dessas coisas, fico com medo de pedir / rezar algo para eles. Para ter noção, meu cérebro formou até ilusão, Caio. Agora, relembrei coisas do passado, assim, quando eu era criança. Eu fiz aquela brincadeira de copo com passo, não lembro, na época. Fiquei cagado de medo. E agora surgem pensamentos de... E se alguém pediu algo ao oculto? E se fizeram alguma oração? Jesus. Caio, como me livrar desses pensamentos? Ai, meu filho, eu prefiro que você peça ajuda ao meu filho Daniel, tá? Você é um garoto que precisa de ajuda. Bota o contato do Daniel aí para ele, por favor. Vou colocar aqui agora. Por favor, meu filhinho. Porque a tua pergunta, cara, eu já respondi essa tua pergunta mais de 1 trilhão de vezes. Então, está escrito aí no Salmo, no portal. Se perguntar o que você me perguntou, Caio, como eu faço com os meus pensamentos confusos, você vai ver a quantidade de respostas e de conselhos. Eu não posso ajudar uma pessoa que fica lendo tudo que é porcaria do mundo. Não dá para ajudar, cara. Não e acredita em tudo, isso é que é o pior. Não me peça ajuda. Vá, esgote o seu repertório, se ferre tudo, faça tudo. Depois que você não tiver mais alternativa de idiotice, vem aqui e me pergunte. E também com o compromisso de que você vai me ouvir, não vai sair por aí, porque eu também não tenho tempo para perder com quem vem checar o que eu digo para sair vendo o que outros falam. Ah, me desculpa. O que eu tenho aqui é lindo, é precioso, mas não é banal. Então você vá, pesquisa no meu portal. Se quiser falar com o meu filho Daniel, ele vai te atender e vai conversar com você no nível da sua juventude, vai te ajudar. Está aí o contato dele. Você escreve no direct dele no Instagram, tá bom? Vamos em frente, brother. Isso aí, Caio. Deixa eu puxar aqui. Caio, você poderia me ajudar a entender? É outra pergunta meio cretina aqui, mas vamos lá. Você poderia me ajudar, Caio, a entender o significado de choro e ranger de dentes? O que isso quer dizer na Bíblia? Porque choro. Onde frequento dizem que as pessoas que irão para o inferno e estarão em tormento, rangendo e chorando eternamente. É isso, Caio? É o que está escrito no Novo Testamento. Ali haverá choro e ranger de dentes. É nesse lugar da separação de Deus. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, o eternamente é por conta do pessoal da igreja dele, porque o eternamente para o pessoal da igreja dele, que é uma coisa que eu já repeti à exaustão, é alguma coisa eternamente para eles, é um tempo sem fim. É uma tortura sem fim. Enquanto durar o universo, qualquer coisa, o cara tá lá no cacete. Choro. Imagina que o diabo vira bebê de creche.
comparado com um Deus que bota no inferno de choro e ranger de dentes um ser humano que viveu 30 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos, se viveu muito, 90 e tantos anos, por causa de 90 e tantos anos sem conhecer o cristianismo, sem conhecer a catequese, sem conhecer os dogmas, sem conhecer a bata dos padres, sem conhecer os apóstolos de Cristo, sem frequentar uma igreja, morreu sem dar dízimo, sem dar oferta, sem aplaudir os insanos e loucos da religião, então vai para o inferno, ranger os dentes já, com bruxismo de jarrá, rangendo os dentes de raiva de estar no inferno, chorando de raiva, de eternidade a eternidade, a lua acaba, mas você continua. Cara, um negócio desse, nem o diabo consegue imaginar uma tortura pior do que essa. Nem o diabo vira brincadeira nesse ambiente aí. Então, o eterno, fogo eterno do Evangelho não tem nada a ver com espaço-tempo. Não é um fogo sem fim. É eterno. O eterno não tem tempo. O eterno nem é curto, nem é longo. O eterno não ocupa lugar no espaço-tempo. O espaço-tempo existe na dimensão do espírito eterno. Agora, o espírito eterno não é o eterno não é um longo e para sempre período de tempo sem fim, sem fim, sem fim, sem fim, senão é melhor adorar o diabo do que o Deus da Bíblia. Eterno é algo que cai numa categoria que os antigos não tinham nem como definir. Só de uns tempos para cá, do início do século XX para cá, fim do século XIX, início do século XX para cá, especialmente depois de Einstein, é que a relatividade do espaço-tempo lançou luz sobre o significado do eterno, que não habita o espaço-tempo. Ele nem habita o instante, nem habita o momento, ele é imensurável na perspectiva de que ele não é quantificável, ele é só qualificável. O eterno é uma qualificação que pode não ter nenhuma duração do ponto de vista da mensurabilidade do espaço e do tempo. Agora, desculpa, você não está entendendo nada do que eu estou falando. Então, eu estou dizendo aqui para quem está entendendo. Você não está entendendo. Talvez você conseguisse entender se você escrevesse aí no meu portal qual é o conceito de eternidade. Eternidade e tempo são a mesma coisa. Aí talvez você começasse a aprender. E se você fizer o meu curso Reconexões, onde eu explico esse princípio em muitas aulas, você provavelmente entenda. Do contrário, você não vai nem entender o que eu estou te dizendo. Então, ranger de dentes é ranger de dentes, sofrimento é sofrimento. E o inferno é sofrimento, porque é o afastamento de Deus. Agora, ele não tem uma duração que seja medida em espaço e tempo. Não dá nem para falar muito a respeito do assunto, porque não tem a categoria de mensurabilidade que pudesse definir nada disso. O inferno é uma existencialidade, como toda existencialidade, ela pode ter a profundidade angustiosa daquilo que nos alcança como se fosse para sempre, embora não dure nem um segundo. Só quem tem muita profundidade existencial ou algum conhecimento de física, de relatividade do espaço-tempo, de física quântica, é que começa a entender a diferença entre um longo período de tempo, esse universo que a gente conhece aqui, está no espaço-tempo, ele tem 14 bilhões de anos de existência.
A Terra está no espaço-tempo, tem 14,6 bilhão de anos de existência. A humanidade tem um registro aí de 200 mil anos, de algum rastro civilizatório que ficou um pouco mais claro para a arqueologia e para a história convencionais de 10 mil anos para cá. Para a história mais evoluída, que está lidando com outras categorias muito mais complexas, já se tem evidência de civilizações humanas complexas de 50, 60, 70 mil anos. Mas foi outro dia e, ao mesmo tempo, não diz nada sobre a eternidade, porque a eternidade não cabe em tempo algum, como tempo algum cabe na eternidade. São conceitos completamente diferentes. É como querer enfiar Deus. Por que que a habitação de Deus em templos é loucura? Por quê? Porque o templo é espaço-tempo e o Senhor é eterno. Aí ele diz, os céus dos céus não me podem conter. E vocês querem que eu habite uma casa feita por mãos humanas? Eu habito o coração. Olha como não tem nada a ver com espaço-tempo. Eu habito o coração, não o coração órgão, o coração espírito. Eu habito o coração do quebrantado e humilde. E como diz o livro de Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração da gente. É uma experiência existencial, não espaço-temporal. Um dia você vai me entender se você continuar me ouvindo todo dia. Agora, se você passar aqui de vez em quando, voltar daqui a 6 meses, toda vez que vier me fizer uma pergunta, não me faça não, que é para não me forçar a ficar dizendo que eu já repeti, que eu estou cansado, eu estou ficando velho. Então, eu já falei demais as mesmas coisas. Me ajudem um pouquinho só, tá bom? Acho que acabou por hoje, não é, Braulio? Acabou, Caião. Hoje sou eu que estou com vontade de acabar. Eu estou percebendo. Pelo amor de Deus, me ajudem a fazer perguntas que me deem uma alegria, né? Porque o cara vir todo dia aqui repetir o abecedário, todo dia o abecedário. Vamos começar de novo, meus queridos amigos. A, B, C, D, aí vai. Aí volta amanhã de novo. Vamos começar outra vez. A, B, C, D. Pelo amor de Jesus, não é, gente boa? Não é nada da minha parte, é só um desejo de utilizar melhor a minha vida, meu conhecimento, meu tempo. Eu sei infinitamente mais do que vocês aproveitam. Mas é que vocês vêm da igreja, e a igreja é uma câmara de redução mental. Claro que eu tenho toda a paciência para compartilhar, para entender. Agora, especialmente num dia como o de hoje, onde a minha pregação foi essa, foi sobre isso, já está tudo respondido do que eu preguei, aí vem de novo as mesmas perguntas, podem até ter sido feitas ontem ou outro dia. Aí eu vou pedir ao Braulio para quando as perguntas forem coisas que já estão respondidas demais, ou no portal, você mesmo, Braulio, responda, olha aqui, tem essa pergunta aqui sobre o tema tal, deixa eu te mostrar. Tá, não vou nem passar para o Caio, pode estar autorizado. Tá legal. Ou então só dizer, olha, tem quase tudo que é pergunta aqui, já está no portal, vejam lá. E se não tiver pergunta nenhuma que seja boa de ser respondida, que eu não tenho respondido ou respondido pouco, me avisa, porque eu falo eu mesmo o que eu queira falar ou termino naquela hora. Porque não dá para a gente ficar alongando só para cumprir 2 horas respondendo aquilo que eu já respondi 850 vezes, só nesse lugar que está registrado aí, é um abuso com o cara, né? Vocês compreendem? Me perdoam? Então amanhã todos nós estaremos aqui com a graça de Deus. Todos nós estaremos aqui. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Jesus. Bye, bye. Planeta